Olá, meus amores, tudo bem? Dia 29 de junho, segunda-feira, e teremos aula de língua portuguesa. Então, abram a apostila de vocês na página 64, essa aqui, ó. Que a tia vai estar lendo junto com vocês, ok? Então, vamos lá. Na página 64 está escrito assim, deixa que eu conto. Então, o primeiro passo é vocês observarem tanto as imagens da página 64 como a da página 65. Na página 65, tem os primeiros passos, né? Que são 3 perguntinhas de respostas pessoais, tá? Então, olha só, o primeiro ponto. Observe a imagem e pense em uma história que o avô poderia estar contando. Ou seja, você vai observar a imagem e vai pensar, imaginar em uma história que o avô poderia estar contando ali, tá bom? Segundo ponto, você já ouviu a expressão quem conta um conto aumenta um ponto? Essa expressão é muito antiga, né? E quando se fala nessa expressão, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Quer dizer assim, é algo, né? É algo, quem conta um ponto e aumenta um ponto, é algo que já aconteceu, né? É uma narração de um caso ou um fato que já aconteceu e ele é contado com exagero, né? Ou seja, ele sempre é contado, né? Sempre quem conta sempre aumenta algo mais, né? Então nunca vai ser aquilo que de fato aconteceu. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quem contar esse conto, né, que é um fato que já aconteceu, vai contar aumentando sempre algo a mais, tá? Então, esse é o significado dessa expressão. É que quem contar esse conto, um fato que já aconteceu, vai contar sempre aumentando algo a mais, tá bom? E a terceira pergunta é a seguinte: você sabe o que significa origem popular? A origem popular é algo que é conhecido por muitas pessoas, né? Algumas lendas, né, que vêm de origem popular. Por que que a lenda vem de origem popular? Porque quem criou, né, quem criou a lenda foi um grupo de conhecedores. Então, origem popular é algo que é conhecido por muitas pessoas, tá? Exemplo como a lenda, as lendas, né? Lendas que é conhecido por muitas pessoas e que de fato foi criado por grupos de conhecedores, tá? Vamos lá, página 66, que é essa aqui, ó. Histórias que o povo conta. Os contos populares são narrativas que apresentam temáticas fantásticas, inusitadas e divertidas. De autoria desconhecida, os contos populares são narrativas transmitidas oralmente, em linguagem simples, de geração em geração. Leia o título do texto e observe as imagens que o ilustram, né? E comente o que você imagina que vai acontecer na história. Ou seja, aqui está pedindo para primeiro você vai ler o título, né, do texto. Qual é o título? A Festa no Céu, tá? E aí depois você vai observar as imagens que são essas aqui. E aí, depois de você já ter lido o título, né, do texto, você vai observar essas imagens e vai escrever no caderno o que você acha que vai acontecer, sem ler o texto, tá? Você terá que ler o título e observar as imagens. E aí você vai escrever no caderno o que você acha que vai acontecer nessa história, tá bom? Nesse texto. Vamos lá. Ia haver uma festa no céu e o amigo urubu convidou todos os bichos. Dona Juritia, que era cantora afamada, foi convocada para animar a festa. Nesse tempo, o sapo andava em pé.
e era muito farrista. Encontrou-se com a Juriti, que estava polindo a garganta. Logo que viu o sapo, ela começou a zombar dele. Amigo sapo, você não pode ir à festa do amigo urubu no céu, pois não tem asas e vai ser uma festança danada. Mas é só para os bichos que voam. E o sapo pediu: amiga Juriti, me leva. Levo nada. Você é muito pesado. Quando voltar da festa, eu lhe conto como foi. O sapo garantiu que não perderia a festa por nada. E a Juriti riu, pra danar dele. Página 67. No dia da festa, ele arrumou um jeito de se enfiar dentro da viola do urubu, que era o tocador. O urubu sentiu que a viola estava pesada, mas não parou para ver o que era, pois sendo ele o tocador, não poderia chegar atrasado. No céu, toda espécie de bicho de asas estava lá, se alegrando, dançando e comendo muito. Nisso, para surpresa de todos, surge o sapo. O danado comeu, bebeu e dançou até altas horas. Depois, lembrou-se de voltar e, sem que ninguém o visse, se meteu na viola do urubu. A festa ainda estava animada e a Juriti, maldosa, achou de provocá-lo. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. O besta do sapo, em vez de ficar quieto, achou de colocar a cabeça para fora da viola e responder: olha eu aqui, aqui. O urubu brabo com um engano pegou o sapo e disse que ia jogá-lo lá embaixo. Então o sapo pediu que o jogasse na água, mas não o jogasse no lajedo. O lajedo era seu amigo. O urubu estava com raiva e disse: eu vou lhe jogar no lajedo, seu miserável. E jogou o sapo, que ia caindo e gritando: lajedo, abre os braços! Abre os braços, lajedo! E o lajedo ouvia, mas não conseguia entender direito, pois o sapo estava muito alto. Quando foi entender, já era tarde, e o sapo se estatelou em cima dele. Pof! Aí o sapo quebrou a coluna, e desse dia em diante não andou mais em pé. Aí, embaixo está escrito assim: quem é Marco Aurélio? Marco Aurélio é uma das principais referências da nossa literatura popular. O poeta, escritor, editor e pesquisador Marco Aurélio nasceu em Ponta da Serra, no sertão baiano. Graças ao convívio com a sua avó paterna, conheceu vários contos populares, adquirindo contato com a cultura sertaneja desde a infância. Página 68. Jogo rápido. Leia a frase que inicia o conto. Ia haver uma festa no céu e o amigo urubu convidou todos os bichos. Marque as informações que aparecem na frase. Primeiro quadrado, o que vai acontecer. Segundo quadrado, quando vai acontecer. Terceiro quadrado, onde vai acontecer. Ou seja, você só vai marcar os quadrados que realmente aparece informação nessa frase. Ia haver uma festa no céu. Então, é algo que vai acontecer, né? O amigo urubu convidou todos os bichos. Então, quando vai acontecer, né? Não se tem aqui. E onde vai acontecer também aparece, né? B. O narrador do conto narra a história, mas não participa dela.
O segundo quadrado narra a história e também participa dela. Lembra que a gente já estudou isso aqui nas páginas anteriores, em que o narrador, né, é aquele que narra a história e não participa, tá? 2. Com um colega, leia o trecho a seguir para responder as questões. Dona Juriti, que era cantora afamada. Aí, letra A. É possível identificar nessa frase que tipo de animal é Juriti? Explique sua resposta. Bom, no texto a gente consegue observar sim, né? A gente consegue identificar quem é Juriti. Então, vocês dêem uma olhadinha lá lá no texto, né? E aí vocês vão perceber que Juriti, né, é uma ave, né? É um pássaro, tá? E aí vocês vão dizer para a tia qual é a espécie, né? Qual tipo de pássaro a Juriti é, tá bom? Letra B. Que características são atribuídas a Juriti? Tá? Aí vocês terão que olhar o texto e escrever as características que foi dadas a ela, né? Uma dica, lá no texto diz que ela era uma cantora afamada, né? Tia, mas o que é afamada? Afamada é a que tem fama, né? Ela era famosa, tá? Letra C. Quem é o personagem principal do conto? Copie uma característica física e uma psicológica que esse personagem apresenta. Então, assim, a gente sabe que o personagem principal, né, é o sapo. E aí você vai dizer uma característica física e uma característica psicológica, tá? Que nós também estudamos nas páginas anteriores. D. Que características podem ser atribuídas ao personagem principal, considerando suas ações? Explique sua resposta. Né? A gente, quando lê o texto, nós percebemos que o sapo era bem teimoso, né? Ele era teimoso. E aí, por que ele era teimoso? Aí você diz pra ti, escreve aí, tá bom? Na resposta. 3. Leia estas falas reproduzidas em um discurso direto. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Olha eu aqui, olha eu aqui, aqui e aqui. Aí aqui, ó, letra A. No discurso direto, as falas são dos próprios personagens ou reproduzidas pelo narrador. Então, assim, quando a gente lê, né? Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Quem foi que disse essa frase, né? E quem respondeu? Olha eu aqui, olha eu aqui, aqui e aqui. Então, logo, vocês irão perceber que é um discurso direto, pois é os próprios personagens que falam essas frases, tá? Letra B. No discurso direto, geralmente é utilizada a linguagem informal, própria da fala cotidiana. Aqui, vocábulos correspondem às formas abreviadas, tá e oi. Então, um exemplo, a forma tá corresponde a está e oi corresponde a olha, né? Quando o sapo fala, olha eu aqui, é como se ele estivesse falando, olha eu aqui, entendeu? E quando a Juriti fala, tá todo mundo aqui, só o sapo que não, é o mesmo que ela falasse, está todo mundo aqui, só o sapo que não. Então, o tá corresponde a está e o oi corresponde a olha, tá?
E letra C, esse fenômeno natural que ocorre pelas diferentes variações de uso que se faz da língua é chamado de linguagem formal, figura de linguagem ou variação linguística. Então, logo a gente percebe que é uma variação linguística, né? Porque na língua portuguesa nós temos uma variação, né, em que podemos estar usando, tá? 4. Explique o significado do termo destacado no trecho a seguir. Quando foi entender, já era tarde e o sapo se estatelou em cima dele. Pof! Então, assim, qual é o significado, né, desse termo destacado que é o POF? O que isso quer dizer? O que quando você lê essa palavra, né, destacada, POF, significa o quê? Você sabe. Aí vocês respondam. 5. O que o desfecho do conto procura explicar? Justifique sua resposta. Lembra que todo conto, todo texto, ela tem uma moral da história, né? Que é algo que nos ensina. Então, vocês respondam, tá bom? Vamos lá. Feito isso, turminha, né? Aqui se encerra a aula de língua portuguesa de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Porque isso aqui é tudo interpretação de texto. E caso sinta alguma dúvida, vocês podem estar chamando a tia, que a tia ajuda sem problema nenhum, tá bom? Um grande beijo. Bye, bye.